Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma continuação, sim, uma segunda parte com algumas outras informações sobre a história da Rede Manchete. Eu vou complementando mais algumas informações que passaram aqui, que depois, quando eu tinha acabado de editar o vídeo que eu contei a história, o vídeo deu aproximadamente 23 minutos, fico faltando algumas informações que eu vou colocar aqui como alguns adendos. Uma das primeiras informações. Eu esqueci de falar de alguns programas infantis que tiveram na Rede Manchete nos anos 80, além do Clube da Criança. Por exemplo, além do Clube da Criança, a Angélica apresentou também um outro programa, só que esse já era um pouco mais voltado para o público jovem e que ia ao ar no sábado à tarde, que era o Milkshake. Pois é, tem até alguns vídeos aqui do Milkshake também no YouTube. Mas, durante um período assim, houve um outro programa, o nome é muito complicado, eu não vou conseguir falar, então eu vou deixar aparecendo a qualquer momento por aqui na legenda, que era apresentado pela Lucinha Lins. Pois é, Lucinha Lins, atriz, cantora, ela apresentava também um programa na Rede Manchete. Não vai aparecer a qualquer momento, de novo. Outra informação também, uma coisa interessante. Dos tidos programas de primeira classe, um dos programas mais lembrados, sem dúvida, é o Bar Academia. O Bar Academia era apresentado pelo falecido Dr. Valmor Chagas. E o que era basicamente? Era um programa falando sobre cultura, literatura, arte, tendo como um cenário de fundo um bar. Basicamente era essa premissa, mas era um programa assim de alta classe. Tanto que esse programa saiu do ar mais ou menos na mesma época em que a Rede Manchete passou para o grupo IBF. Pois então, continuando. Outro programa também que, sem dúvida, também era muito lembrado na Rede Manchete, era o Cabaré do Barata. Aí vocês vão falar, Cabaré do Barata? Que nome é esse? Para quem não sabe, Barata era um dos sobrenomes do Agildo Ribeiro. Do ator, comediante Agildo Ribeiro. E ele comandava na Rede Manchete o Cabaré do Barata. E para quem não sabe, o Agildo Ribeiro foi o responsável por trazer aqui para o Brasil um ratinho adorável, amigo de todas as crianças, que é sucesso no mundo inteiro até hoje. Aí vocês vão falar, é o Mickey. Erraram. Topo Gigio. Pois é, foi o querido Agildo Ribeiro que trouxe o Topo Gigio pro Brasil. Mas uma outra coisa que a Rede Manchete também fez. A Rede Manchete tirou da Globo vários atores. Vocês não vão acreditar, mas foram vários atores. Entre eles, olha os nomes, hein? Olha os nomes. Kaique Ferreira, Cristiane Torloni, Gracindo Júnior, Maite Proença. Olha, outros nomes também, como Georgia Gomide, Mário Gomes, Alexandre Frota. Pois é. Assim, grandes atores realmente. Outro também, José Wilker. Pois é. José Wilker também. Tanto que ele foi diretor de uma das novelas da Rede Manchete. E olha que coisa maluca. A Rede Manchete lançou a minissérie Ilha das Bruxas, que conseguiu a incrível façanha de ter censura a 18 anos. Tamanho que era o negócio, ele era feio. O que aconteceu? Além dessa minissérie Ilha das Bruxas, também teve o problema com a novela Carmen, quando foi ao ar a cena da Darlene Glória quebrando imagens de um terreiro de Umbanda, sendo que na vida real ela tinha falado que ela realmente teria feito isso, porque na época ela se converteu protestante.
E teve também a minissérie Mãe de Santo, relatando histórias de um terreiro de Umbanda, contada pela Zezé Mota. Vocês sabem uma coisa muito interessante? O senhor Adolfo Bloch, o dono da emissora, ele era judeu. Pra vocês terem uma ideia. Ele era judeu. Aliás, assim como o Silvio Santos, que vocês também, pra quem não sabe, ele é judeu. E durante um tempo, na Rede Manchete também era exibido o programa Mosaico. Eu já assisti algumas vezes esse programa, ele é muito bom. Aí vocês vão falar, mas o que é esse Mosaico? O Mosaico, ele é contando histórias da cultura judaica. Eu acho uma coisa bem bacana, realmente. Mas olha só, teve uma época que a Rede Manchete exibia a Fórmula Indy. Eu, particularmente, eu gosto bastante de automobilismo. Parei de assistir depois que tiveram muitas mortes, assim, um intervalo de tempo muito curto. Aquilo meio que mexeu com a minha cabeça. Mas eu gosto, até de vez em quando eu assisto uma corridinha. Embora não veja uma corrida completa desde 2014. Só que tinha um detalhe, um pequeno problema. A Rede Manchete estava devendo o pagamento do satélite da Embratel. Sem satélite, eles não iam poder transmitir a Fórmula Indy. O que fazer? Então teve um ano, depois de um tempo, a Fórmula Indy, como ela se dividiu entre kart ou Champ Car depois de um tempo, e IRL, que depois as duas categorias se fundiram e tornaram a Fórmula Indy de hoje, depois de um tempo, a Fórmula Indy passou pro SBT. Pois é, nos anos 90, mais ou menos 95 até 99, é possível lembrar da Fórmula Indy sendo exibida no SBT à tarde. Assim, no intervalo do Domingo Legal. Dava uma pausa no Domingo Legal, entrava a Fórmula Indy, acabava a corrida, já voltava o Domingo Legal. Eu não esqueci até hoje disso. Agora, uma história muito, mas muito engraçada. Essa história, quem conta não sou eu. Essa história é contada por um dos maiores apresentadores da Rede Manchete, um dos maiores jornalistas do Brasil, na minha opinião, que é o Ronaldo Rosas. Esse cara eu tenho que conhecer, ele é uma lenda, ele é uma figura. Que é a história do Mudinho. A história do Mudinho é a seguinte. É uma história bem maluca. Mas se preparem que vocês vão dar risada. Quando termina o telejornal, o que acontece? É possível ver a imagem da câmera subindo, dando aquele efeito maravilhoso, né? Depois que é dito boa noite, os jornalistas ficam lá conversando, alguma coisa. Às vezes não dá pra ler o que o jornalista fala. Só que não, sabe por quê? Reza a lenda que chegou uma carta à Rede Manchete. A carta foi parar nas mãos do seu Adolfo. E na carta dizia simplesmente... como é que pode um negócio desse? Um jornal, o jornalista falando besteira, falando aqui de não sei o que, de sacanagem. Minha mulher estava assistindo, que não sei o que. Vocês podem imaginar o que ia acontecer, né? Essa carta caiu na mão do seu Adolfo. Ele mandou chamar o Ronaldo Rosas. O Mima deve ter pensado, nossa, deu ruim. Agora eu, me ferrei, o que eu vou fazer? Ele foi lá, conversou com o senhor Adolfo, falou, não, eu sei que eu errei, tudo tal. Se o senhor quiser me mandar embora, realmente pode mandar. O seu Adolfo, aquela calma de homem de classe, ele apenas disse: não, pode responder, não tem problema, mas devagar. No outro dia, no jornal, ele respondeu, mas ele respondeu com palavrão, xingando o Mudinho até dizer chega. Só não posso reproduzir os palavrões aqui, senão, senão não dá certo. Então não vou nem reproduzir os palavrões, mas ele xingou esse Mudinho de cima a baixo. Ele xingou mesmo, ele descascou no mudo. É uma história é a história que ele conta pra descontrair, mas eu acho que essa história é verdadeira. Continuando, mais uma história engraçada. Não tão engraçada assim, pra falar a verdade. Uma vez, um funcionário entrou no prédio comendo um sanduíche. E foi demitido pelo Adolfo Bloch porque ele não gostava disso, né? Aí, passado um tempo, o cara voltou depois de ter comido. Foi uma briga, porque o cara
queria comer o lanche, ele não queria deixar o cara comer, queria que o cara comesse na rua, o cara queria comer lá dentro, uma briga. No fim, o cara que você mandado embora. Vocês acreditam que o seu Adolfo depois contratou o cara de novo pra mandar embora de novo? Ele era todo maluco. Uma outra coisa também que ele fez muito engraçada. Tinha um cara que ele tava sem camisa dentro do prédio, que tava meio calor. Ele mandou o cara embora. O cara depois foi lá, vestiu a camisa de novo, aí ele virou pro rapaz e falou, ó, não tira a camisa aqui dentro, não, nesse frio, porque eu já acabei de mandar um embora por causa disso. E era o mesmo cara. Ou seja, eram histórias bem malucas, né? Outra história também que envolve esse período de greve da Rede Manchete. Numa das greves onde a emissora foi tirada do ar, eles colocaram slides, uma câmera bem ruinzinha. Acho que deve ter até no YouTube, não sei. Era uma câmera caseira, bem ruim mesmo a câmera. E eles escreveram frases, estamos sem salário há 3 meses, estamos passando fome. E quase chegou a rolar um show, e até foi feito na verdade, um show chamado SOS Rede Manchete, para vocês verem, pelos funcionários da Rede Manchete, para poder ajudar de alguma maneira, porque foi uma coisa terrível, foi uma crise brava. E uma outra história, essa é que eu acho um pouco mais absurda. No período em que a Rede Manchete passou para as mãos da RGC, a Rede Gospel de Comunicação, que comandava a Igreja Renascer em Cristo, aquela mesma igreja do Kaká, que depois de um tempo, devido aos grandes escândalos que aconteceram, a reputação da igreja parece que fez água. Pois é. Era possível, sem brincadeira. Os fundadores da Renascer usando os salões, os estúdios da Rede Manchete para fazer cultos, a mais absurda. Eles saíam batendo nas paredes, batendo nas portas e gritando, sai demônio, sai demônio. Estavam fazendo exorcismo na emissora. Só que o que acontece, a ideia dos donos da Rede Manchete, do Jaquito, logo depois da morte do tio, era que a RGC assumisse as dívidas da Manchete, o que não aconteceu. A Rede Manchete depois foi devolvida para a família Capeller, e o resto aí é história. Você sabe que depois foi vendida, o grupo TeleTV do Amilcar Idalevo e do Marcelo de Carvalho compraram, hoje está a Rede TV no ar, né? Mas vamos lá. Num programa feminino, O Mulher de Hoje, na época que era apresentado pela Claudete Troiano, se vocês abrissem a geladeira do estúdio, dava dó. Dava dó, porque a geladeira vazia, as frutas em cima da mesa eram artificiais, eram frutas de plástico. E ela falou uma coisa assim que vocês pensavam, cara, a crise tá feia. Ela disse assim, olha, ela chegou a dizer num programa, olha, antigamente aqui nós brindávamos com champanhe. Agora, olha, até o suco é falso. Pra vocês terem uma ideia, até o suco era falso. Tão feia tava a situação. E uma outra coisa bem legal que eu gostava das vinhetas, as intervinhetas, que eram vinhetas de intervalo, eram, em 1997, eles meio que inovaram com vinhetas com o logo da Manchete sendo pintado por vários artistas plásticos. Uma em especial era de um artista nipo brasileiro, o Manabumab. Aliás, o Manabumab, ele morreu no mesmo ano em que ele fez, que ele participou de uma das intervinhetas pintando o logo, uma coisa bem bonita. Foi a última vez que ele apareceu, o último trabalho dele, porque nesse mesmo ano, em 1997, ele morreu por conta de uma diabetes. Pois é. Agora, sobre outra curiosidade. Pra quem não sabe, o seu Adolfo Bloch, ele era ucraniano. Ele veio de Jitomir, na Ucrânia,
se estabeleceu um tempo em Portugal, para depois se estabelecer no Rio de Janeiro. A Rede Manchete funcionava na Rua do Russell, no bairro da Glória. Eu vi um canal aqui, vou tentar lembrar o nome. O rapaz fez uma visita às ruínas da Rede Manchete. Encontrou contas da Embratel atrasadas. Encontrou fitas, encontrou arquivos, muita coisa. Até morcego tinha lá porque o prédio tá abandonado. Eu vou tentar lembrar o nome desse cara. Assim, quando eu lembrar, ele vai aparecer aqui a qualquer momento na... Vai aparecer aqui escrito a qualquer momento. Mas olha... A Rede Manchete teve prejuízo monstro, viu? E segundo dizem... As dívidas até hoje não foram pagas. Já se passaram mais de 20 anos. Sobre a voz emblemática, Rede Manchete, você em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar. Quem fazia essa voz? Era o locutor Eloy de Carlo, que aliás, outro que eu gostaria de conhecer também, porque esse cara era sensacional. Olha, ele é sensacional. Aquela voz firme. Muita gente não conhecia o Eloy. Sabe quando que ele foi ser conhecido? Durante um show de final de ano da Rede Manchete, já quase no final da Rede Manchete. Pois é. Ele passou 13 anos fazendo a locução e ninguém conhecia. Só foi conhecer em 96. Outra história também, olha, essa história também é uma das que, assim... É uma história que pouca gente imagina, mas foi uma das histórias, assim, mais interessantes. Vocês sabiam que... Olha, durante um tempo, Sandy e Júnior tiveram um programa na Rede Manchete. O programa não durou. Eles depois foram fazer o seriado na Globo. Esse durou bastante tempo. Ficou, acho que 4, 5 anos no ar. Não me recordo. Porque... E olha que tá reprisando Sandy e Júnior no Vivo, hein? Mas... Olha... Cada coisa que a gente via. Uma minissérie, uma série criada por Augusto César Vanucci chamado Fronteiras do Desconhecido. Esse Fronteiras do Desconhecido era tipo um teletema ou tipo um caso especial, que era um tema por semana, um tema que rendia 4 episódios. Um dos mais marcantes foi o de Frei Galvão, que foi vivido pelo Thales Panchacon. O outro, Adelina, uma história de amor, que foi vivido pelo Felipe Caroni. Detalhe, ambos eram atores da Globo na época. Aliás, para quem não sabe, a Rede Manchete tinha um programa chamado Manchete Documento Verdade, que depois de um tempo foi para SBT e mudou de nome. Que era apresentado pelo Roberto Maia e depois passou a ser pelo Henrique César. Mas um programa da Rede Manchete que eu gostava pra caramba, eu não vou mentir. Eu adorava esse programa. E eu acho que era um dos melhores, na minha opinião. Eu gostava pra caramba do Mesh Brasil. O Mesh Brasil era muito bom, eu gostava. Se já não gostava muito daquele Na Rota do Crime, eu nunca gostei daquele programa. E nunca gostei também do Madalena Manchete Verdade, que era com a Madalena Bonfilholi. Nunca gostei daquele programa. A baixaria ali cantava bonito. Pois é, gente. No final, quase no último suspiro, a Rede Manchete teve que apelar pra coisas ali que, olha... Se bem que na época do Adolfo Bloch já tinha uma apelaçãozinha, não vou mentir. Dona B já tinha cenas muito ousadas. A novela Chica da Silva, na maioria dos capítulos, a Adriane Galisteu aparecia nua. A própria Thaís Araújo aparecia nua na novela. Mandacaru, que era uma novela baseada no cangaço. De vez em quando também tinha uma ceninha de sacanagem, pra ver se levantava. E quase já no final, quando tava exibindo Brida, baseada na obra do Paulo Coelho. Olha, o que eles fizeram? Eles colocaram até o Augusto Xavier, que é um jornalista, pra atuar na novela. E eu vou falar um negócio. O Augusto Xavier atua bem. E o Walter Avancini, ele resolveu fazer o quê? Mexeu tudo ali, trocou
Trocou o autor da novela, trocou uma equipe de direção, trocou não sei o que, investiu mais em erotismo e o resultado... 2 pontos de audiência. E a novela simplesmente comeu todos os recursos da emissora. Ou como disse a atriz Sandra Pera, quando ela falou sobre a novela Mandacaru, Brida ficou pelo caminho. Pois é. Pois é, gente. Essas eram algumas das informações que tinham ficado faltando no vídeo da Rede Manchete. Eu achei que ia ser pouquinho, ia ser curto. Já deu pra ver que passou de 20 minutos. Mas olha, tinha muita informação que ficou perdida. Agora deve estar um pouco mais completo. E lembrando, vai ter vídeo sobre a MTV. O roteiro já está sendo preparado. Deve sair agora no dia 18. Então se preparem que, olha, nós vamos relembrar aquela emissora que nos anos 90 e nos anos 2000 prendeu a juventude na frente da televisão. Ou pensou um pouco mais à frente na questão de internet. E meio que abriu espaço para o que é hoje o YouTube. Pois é. Querendo ou não, a MTV abriu espaço para o YouTube. Então, gente, beijo para todo mundo e...